Olá, sejamos bem-vindos. Hoje, nossa segunda aula sobre o nosso Catecismo da Igreja Católica, segunda parte, a celebração do mistério cristão, segunda sessão, os 7 sacramentos da Igreja, capítulo 2, os sacramentos de cura. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 e o capítulo 5. Então, iniciamos primeiro o quarto ponto, a penitência interior. Então, aqui nós encontramos no número 1430 do Catecismo, como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primariamente as obras exteriores. Só um minutinho, estou pegando a caneta para poder fazer o grifo. Então, não visa as obras exteriores. Como nós conhecíamos no Antigo Testamento, o saco de cinzas, né? Quando Jonas é enviado para pregar a conversão de Nínive, eles foram convidados a vestirem-se de cinzas e, vestindo-se de cinzas, foram convidados a reconhecer o pecado, fazendo 2 grandes momentos, né, ali conhecidos no Antigo Testamento, jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, ou seja, a penitência interior. Sem elas, né, sem as penitências, as obras são estéreis e enganadoras. Lembrando aqui a passagem de Ananias e Safira, que vendem, né, a sua propriedade, os seus bens, guardam uma parte para si e tentam enganar os apóstolos, né, dizendo que ali estava o total. Então elas são enganadoras. E a Sagrada Escritura nos fala que Ananias e Safira caíram mortos, né, diante da comunidade, porque mentiu, enganou o Senhor. Então, o que acontece para nós aqui é uma conversão verdadeira, uma conversão pura, né, do contrário, é uma conversão interior, né, e impele a gestos visíveis e obras de penitência, que poderíamos entender então como penitência: jejum, oração, esmola, caridade, boas obras, as obras espirituais, as obras materiais, né? Isso é que nós encontramos naquilo que o Senhor faz de proposta a cada um de nós. Depois, o número 1431 nos fala da penitência interior. Ou seja, o que é uma penitência interior? É uma reorientação, então prestemos atenção aqui, né? É uma reorientação radical de toda a vida, né? De toda a vida. É um regresso. Eu estava perdido, voltei-me a encontrar. Uma conversão a Deus, mas uma conversão de todo o nosso coração. Uma ruptura com o pecado. Faltou um pezinho ali, tá? É uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, como repugnância pelas más ações que cometemos. Presta atenção neste pequeno texto que eu vou tentar grifar aqui para você. As más ações que cometemos. Minha culpa, minha tão máxima culpa, não é culpa do outro. Então, a repugnância, essa palavra deve repercutir no nosso coração, é por minhas atitudes. Deus ama o pecador,
abomina o pecado. Eu não posso me tornar juiz espiritual de ninguém. Cada um por si. Oferece o sacrifício por si. Vai à missa, participa dela por si, não pelo outro. O outro é o outro. Né? Eu vou comungar pelo meu irmão que não vem na missa. Não, eu vou comungar por mim. Eu posso fazer uma oração para ele, nunca por ele. Eu nunca vou poder ser substituído física e espiritualmente por ninguém. O dia que chegar a hora da minha partida, eu vou. E ninguém toma o meu lugar. Eu fui. Porque para Deus eu sou importante. Então, o que compreendemos aqui? Ao mesmo tempo, implica propósito, mudança de vida, com a esperança, palavra linda, da misericórdia divina. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Misericórdia divina. Pergunta para você agora. Misericórdia, ela não passa pela justiça? Então eu poderia fazer a você essa pergunta e tenho certeza que você vai concordar comigo. Misericórdia e justiça caminham juntos. Né? Palavra do Senhor quando conta a parábola do empregado que devia muito ao patrão e do outro empregado que devia a este empregado que tinha uma dívida muito grande com o patrão. Esse empregado, ele foi chamado a prestar contas, ele não tinha com que pagar, ele foi mandado à prisão e lá espancado, vendesse tudo, até que pagasse sua dívida. Ele implorou misericórdia e o patrão deu a ele misericórdia. Porém, ao sair dali, ele encontrou seu amigo, seu colega de trabalho, que devia 200 dracmas, 200 moedas de prata, e ele mandou prender, né, o seu colega de serviço. Não houve a misericórdia que ele suplicou. Ele suplicou misericórdia, mas não teve misericórdia. O patrão descobriu. Os outros se sentiram revoltados e foi lá e contou ao patrão. Então o patrão chamou a atenção dele e diz: olha, você pediu misericórdia, mas não teve misericórdia. Então agora você vai ter que pagar os teus crimes. Então conosco Deus vai fazer sempre a mesma coisa. Eu tenho comigo um ditado que eu carrego sempre assim: Deus é bom, me permite fazer o que quero. Deus é justo, vai cobrar tudo o que eu fiz. Eu semeio, mas eu vou ter que colher o que eu semeei. E aqui entra o segundo ponto: a confiança na ajuda da graça de Deus. Quando nós fazemos o curso de teologia em preparação para o grau da ordem, seja ele no diaconato ou presbiterato, nós aprendemos a seguinte forma, que Deus ele não destrói a natureza, mas a sua graça supõe a minha natureza para que eu possa melhor agir. Por exemplo, foi ordenado diácono, consequentemente presbítero. A graça de Deus não destruiu a natureza humana do Marcos Paulo Sestari de Souza. Eu tenho labirintite com crises fortíssimas. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho gripe, eu tenho fome, eu tenho sede, eu fico nervoso, eu fico triste, eu fico alegre, eu tenho família. Né? Hoje, gravando aqui, nessa terça-feira, dia 5, tem um primo da minha mãe, primo meu, que faleceu. Então nós sabemos que a alegria e a tristeza, ela vai e ela vem. Faz parte do
ser humano, ser frágil. Mas faz parte da graça de Deus dar força. Então, este é o maior e mais importante de todos os nossos convites para seguir a Deus. Saber da nossa fragilidade e confiar na sua graça. Padre, então eu vou confiar na graça de Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, então eu vou deixar tudo na mão dele. Errado. Faz tua parte. Né? Eu fiz uma postagem esses dias no meu Facebook, dizendo assim: Senhor Deus bondoso, misericordioso, eu acredito em Ti, porque eu não vou ser tocado por este vírus e eu sei que o Senhor vai me proteger. Alguns desenhozinhos. Aí Deus, né, manda álcool em gel, sabão, água, curar o coração para obediência, ficar em casa. Aí ele vai e é contaminado. E ele olha para Deus e diz: mas o Senhor não me protegeu. Né? Qual é a consequência maior, então, de tudo isso? A consequência é: o Senhor fez a parte dele. Nos deu a ciência, nos deu o álcool em gel, nos deu o álcool líquido 70, nos deu água e sabão que todos nós temos em casa, nos deu. Agora, eu soube usar? Não. Então, não posso colocar a culpa em Deus. Ele fez a parte dele. Ele deu a sabedoria, deu a inteligência, ele deu os médicos, mas ele não deu a capacidade de sermos imortais. Né? A imortalidade não pertence a essa vida. A imortalidade pertence à vida futura. Por isto, esta conversão do coração é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares que os santos padres, já falei sobre isso na aula passada, chama de anime cruciatus, ou seja, a aflição do espírito, e o compulsio cordis, que é a compulsão do coração. Então, tanto a anime cruciatus como a compulsio cordis, ela deve nos levar a fazer um encontro aproximado com Deus, próximo com Ele, numa vida íntima com Ele, e a partir deste encontro, a partir do momento em que eu estou arrependido, que eu estou com o coração contrito, que meu coração está esmigalhado, tornou-se pó, pronto para ser substituído de um coração de pedra para um coração de carne, para que Deus possa, de fato, habitar, não lá, né, como aqui na terceira linha, na ruptura, né, corrijam aí depois, na ruptura, mas romper com o pecado. Então, eu preciso querer romper com o pecado. Volto aqui a dizer novamente, né, o pecado, ele só vai ser extinto da nossa vida quando nós morrermos. Enquanto estivermos vivos, pecaremos. Uns mais, outros menos, mas pecaremos. Não há um pecado que possa ser designado pecado menos ou mais. Existem pecados leves, veniais, graves e mortais. Né? Então, tanto essa parte que os padres da igreja, os pais da igreja, chamaram de anime criacitus, e o compulsio cordis, nós vamos encontrar aqui um convite para a mudança. Depois, número 1432. Notem esta frase: o coração do homem é pesado e endurecido. Por isso se usa a palavra contrição. Contrir significa fazer virar pó. É necessário que o homem tenha de Deus recebido um coração novo. E como é que nós recebemos um coração novo? Palavra que vem seguinte:
conversão. É a atitude de mudar de vida, como vem dizendo há alguns dias. Atitude de mudar de vida, possibilidade de se encontrar com Deus. É fácil? Não. Vai ter dor? Vai. Ferida, para ser bem cicatrizada, precisa ser bem limpa. Pecado, para ser perdoado, precisa ser bem confessado. Eu pequei. Não meu próximo, não meu irmão, não meu pai, não minha mãe. Eles pecaram, os erros são deles. Cada um vai se encontrar diante de Deus e prestar contas dos pecados não confessados. E olha como Deus é bondoso e misericordioso. Antes de nos mandar para o céu ou para o inferno, ele nos dá a possibilidade de um purgo, de passar pelo purgatório. E aqui poderemos entrar numa outra aula só sobre isso, porque é um tema muito complexo. Depois segue a obra da graça de Deus, a qual faz com que nossos corações se voltem para Ele. Livro das Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Ótimo. Uma pergunta. Livre-arbítrio. Como pode o Senhor me converter se eu não quero ser convertido? Primeiro, Deus criou cada um de nós livres. Deus deu tudo que possui a nós. Vida, espírito, ruá, sabedoria, Deus deu. Deus me prometeu. Ele me garantiu, né? Tereis vida, crescei, multiplicai, dominai sobre a terra. Depois, aí vem o livro das Lamentações e diz, então convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Primeiro, o Senhor nos dá a possibilidade da conversão. O Antigo Testamento diz que o Senhor nos converte, porém no Novo Testamento nós aprendemos de Jesus a viver esta parte de conversão diante de Deus. Então, essa parte de conversão diante de Deus, ela é bondosa, ela é misericordiosa, ela precisa passar por aquilo que eu quero, por aquilo que eu preciso. Então, eu preciso passar para Deus aquilo que eu tenho. Só um instante. Então, o Senhor convida a cada um de nós a vivermos este momento de grandeza, de inteligência, de encontro com o Senhor. Ele me dá possibilidade. Ele dá a você possibilidade. Eu me encontro com Deus. Você se encontra com Deus. Aí vem, né? Deus é quem nos dá a coragem de começar de novo. Deus nos dá a coragem de começar de novo. Como é que ele nos dá a coragem? Sacramento da reconciliação, né? Sacramento da penitência. Nós entramos dentro de um mistério. O mistério da nossa possibilidade. Uma vez que a confissão foi feita, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, contrição. Quarto passo, confissão. Quarto passo, penitência. Eu começo a vivenciar o momento com Deus. Tendo reconciliado com Deus, qual a minha maior necessidade? Voltar, e aí nós vamos redescobrir, ou como diz o texto, descobrir a grandeza do amor de Deus, descobrir a grandeza do amor de Deus, que nossos corações é abalado pelo horror e pelo peso do pecado. Desculpem os riscos, é que o mouse não está ajudando muito. Então, ele é abalado pelo horror e pelo peso do pecado. Tem um livro que eu vendi muito dele,
quando Antigo estava aqui em Teodoro, da outra vez, na outra comunidade, o Testemunho de Glória Apolo, que recomendo muito. Inclusive tem até o imprimatur da igreja, né? É um testemunho de uma mulher que passou por uma quase morte. Ela conta que esteve quase no inferno e ela foi colocada diante das desgraças que ela cometeu. E por que eu usei essa palavra desgraça? Porque graça é plenitude com Deus. Desgraça, ou seja, é ofender a Deus pelo pecado e estar separado dele. Então, o que é uma desgraça? É a ausência da graça de Deus. Então, quando você usar uma palavra para ofender uma pessoa, você nunca use essa palavra desgraça, porque você vai estar dizendo a essa pessoa que ela não tem a graça de Deus com ela. E quem é eu ou você para dizer que o outro não tem a graça? Pode não ser, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então nós não somos juízes. Por isso, o coração humano converte-se ao olhar para aquele a quem os nossos pecados trespassaram na cruz. Então, nós voltamos o nosso coração através do arrependimento a Jesus. Aqui encontramos o ponto 1432. O coração do homem é endurecido. É necessário que Deus dê ao homem um coração, né? Como nós vimos no anterior, repetir novamente aqui o slide, né, para que nós tenhamos aqui, né, esta possibilidade de lermos, de meditarmos. Pausa o teu livro e coloque isso daí como uma fala de Deus. Por isso eu coloquei ele neste balãozinho, né? Ou poderia aqui colocar mais bolinhas para dizer que é um pensamento que você deveria ter agora neste momento. Seguindo, nós temos o ponto 5, né? As múltiplas formas da penitência na vida cristã. Primeiro ponto, 1434. A penitência interior do cristão deve ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres insistem, sobretudo, em 3 formas: jejum, oração e esmola. Jejum, oração e esmola. Que exprimem a conversão, né? Exprimem a conversão. Conversão a quem? Em relação a si para Deus. Então, este é o maior ponto. É a relação da conversão minha para com ele, né? Voltemos lá à aula passada. Horizontalidade e verticalidade. Horizontalidade, eu e o outro. Verticalidade, Deus e eu. Cruz, né? Sempre a cruz. A par da purificação radical operada pelo batismo e pelo martírio. Ou seja, como eu dizia antes, as crianças que são batizadas e as crianças que são abortadas, né? Então, nós fomos inseridos na vida cristã pelo batismo e os nossos anjos, que nós poderíamos chamá-los assim, que foram abortados, ingressaram na vida de Deus pelo martírio. Por isso, nós encontramos lá, na última fala, encerrei a aula passada, falando sobre a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas do sacramento da penitência. Então, as lágrimas da penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da
caridade. Então não adianta eu me arrepender, pedir perdão, fazer penitência, contrir meu coração, se eu não praticar caridade, né? Então, olha aqui, primeira carta de Pedro. A caridade que cobre uma multidão de pecados. Não é qualquer um que está falando, é o primeiro Papa da Igreja, o sucessor de Jesus na terra. Homem, fraco, pecador, foi testado, tentado, negou Jesus, mas Jesus deu a ele a garantia de que ele seria pedra e sobre esta pedra seria edificado a nossa igreja, ou seja, nós que somos pedras vivas. Então, vamos lá. Arrependimento, conversão, busca de Deus, contrição, prática da caridade. Tudo isso é necessário e é isso que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Depois, a conversão, lá no número 1435, nos fala que realiza-se na vida cotidiana por gestos de reconciliação, pelo cuidado dos pobres, o exercício e a defesa da justiça e do direito. Depois nós entramos na outra parte religiosa. Então, primeiro, vida cotidiana. Eu, padre, tenho que trabalhar, tenho que fazer as minhas ocupações, eu não estou presencialmente na vida de todos, mas estou presencialmente na vida de cada um que está no meu Facebook, no Facebook da paróquia, os que assistem a minha aula através do nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, pega o teu QR Code, né, vai aí, abre tua câmera, lá no comecinho da aula tem o QR Code da nossa página, Reino Senhor, Aparecida de Teodoro, e lá você vai encontrar algumas aulas, algumas falas, e vai poder nos ajudar a transmitir futuramente também a missa por aquele canal. Então, primeiro ponto, vida cotidiana. Eu com o outro, né? Eu no meu trabalho, eu na relação com os funcionários da paróquia, eu na relação com a minha vida familiar, né? Embora afastados, porque cada um tem sua função. Depois, reconciliação. Eu arrependi, eu preciso me reconciliar. Ótimo, pede perdão. Isso o Senhor nos ensina. Se você tem algo a oferecer diante do altar e tem algo contra o teu irmão, vai, reconcilia com ele, depois volta e apresenta. Cuidado com os pobres, né? Obrigação da igreja defender os pobres, os fracos e os oprimidos. Medellín, Puebla, Santo Domingos sempre fizeram uma opção exclusiva por Jesus e uma opção preferencial pelo pobre. Depois, o exercício e a defesa da justiça e da vida. E aqui eu vou partilhar algo muito importante para mim. Quero abrir um parênteses aqui. Eu tenho visto nas redes sociais pessoas até de comunidade mesmo, religiosas de várias dimensões de igrejas, né, não só católica, postando vídeos que denigrem a imagem, né, dos profissionais da saúde, dos governadores, e aqui não estou falando do governo de São Paulo, que está circulando, né, nas redes sociais. Alguém postou um vídeo lá de maio de 2017, ou seja, maio 17, 18, 19, 20, 3 anos, falando que estavam sendo desenterrados caixões em Manaus com pó de serra e até pedra dentro. Aquilo ali, meus irmãos, é uma reportagem muito antiga, né, de 3 anos, que foi tratada pela Polícia Federal para aqueles que estavam tentando burlar o seguro. Fingiam a própria morte, recebiam o seguro e viviam felizes e contentes nos países quentes da América Latina. Então, esse é o maior ponto de vista. A justiça e o direito. Que a justiça se difunda sobre a terra. Eu bato muito em cima disso. Vocês vão
perceber muito que na minha rede social eu falo muito sobre justiça e muito sobre o direito. Eu não suporto ver algo errado. Se eu cometi alguma injustiça, eu volto e peço perdão. O direito é o direito. Tanto o direito civil como o direito canônico. Ele tem que ser levado à risca. Obo audire, saber ouvir. Se eu não sei ouvir, eu não sou obediente. E é a esta igreja, é a este catecismo, é a este direito, é a esse Cristo que eu sou obediente. Depois, pela confissão das próprias faltas aos irmãos. Como é que eu faço isso? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então aqui faço minha confissão pública. Depois, pela correção fraterna. Vamos tomar cuidado com essa frase, correção fraterna, porque às vezes eu vou corrigir fraternalmente o outro, seguindo o meu ponto de vista. Lembre-se, eu gosto de refletir muito sobre isso. Quem está na parte de lá, vê o 9. Eu estou na parte de cá, eu vejo o 6. Se eu estiver ao contrário, eu vou ver o 6 e o outro que vai tomar o meu lugar vai ver o 9. Correção fraterna não significa impor ao outro o seu pensamento, mas dar ao outro a possibilidade de fazer uma revisão de vida segundo a palavra de Deus, o exame de consciência, a direção espiritual, que não é uma confissão, né? É uma direção espiritual. O padre não é psicólogo, ele faz uma direção espiritual para a vida. Depois, aceitação dos sofrimentos, né? Nós passamos por tribulações, você não é melhor nem eu, nós somos humanos e nós vamos ter tribulações, e Jesus disse: quem desejar segui-lo, pegue sua cruz e o siga. A coragem de suportar perseguição por amor à justiça. Muitos vão criticar-nos, muitos vão reclamar de nós, ir na rede social, colocar o seu achismo. Se eu tivesse preocupado com achismo, eu não seria padre. Eu não vou agradar todo mundo, porque Jesus não agradou. Então, aqui encerramos essa parte da página 7, né? Dizendo: tomar a sua cruz, todos, olha aqui, todos os dias. Seguir a ele e o caminho. E este caminho é o mais seguro para a penitência. É isso aqui, meus irmãos. O caminho de Jesus é o caminho mais seguro para a penitência. Depois, presta atenção, que coisa linda! Que é a penitência, então? Penitência é a conversão cotidiana, tem sua fonte e alimento na Eucaristia. Quem não se alimenta da Eucaristia não se converte. Ah, padre, mas eu estou numa outra união. Eu não me alimento da Eucaristia. Se alimenta, o Verbo se fez carne. Você se alimenta espiritualmente. Agora estamos nos alimentando espiritualmente, a grande parte. Alguns vêm, recebem a pé, outros vêm de carro. Mas o grande alimento, a grande fonte é Eucaristia. Corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor. Porque na Eucaristia torna-se presente o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com o Pai, com Deus. Somos uma nova criatura. Pela Eucaristia, nutrem-se
fortificam-se e vivem a vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos livra das faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Por que dos pecados mortais? Porque quem está na comunhão, por mais pecador que seja, ele não vai cometer o pecado mortal, que é o afastamento definitivo, consciente de Deus. Então, esse é o pecado mortal. Venial, leve e grave, pecados perdoados. Pecado mortal, quem está em comunhão com Deus nunca vai blasfemar contra o Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz que é um dos pecados que merecem arrependimento mais severos, porque não haveria perdão para ele, né? Mas Jesus deu-nos a possibilidade de sermos reconciliados de todos os pecados. Então, quem está em comunhão nunca pecará mortalmente, a não ser que queira sair da igreja. Depois, um ponto seguinte, 1437, a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas, os padres, do Pai Nosso, todo o ato sincero de culto ou de piedade reavivam em nós o espírito de conversão, penitência e contribuem para o perdão dos nossos pecados. Oração, prática devocional, Lectio Divina, leitura das horas, oração do Pai Nosso, isso nos leva para próximo de Deus. Os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano, no tempo litúrgico, quaresma, sobretudo, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor. São momentos fortes da prática penitencial da igreja. São tempos particularmente apropriados para os exercícios espirituais. Procurem na internet exercícios espirituais de Santo Afonso. É muito bom, excelente. As liturgias penitenciais, né? O que são as liturgias penitenciais? Via sacra, a missa que o padre reza de manhã, a confissão sacramental nos mutirões, né? As peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias, né? Embora a igreja só nos peça o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, nós somos voluntários com o jejum, a esmola, né, a caridade e a partilha fraterna. Obras de caridade e obras missionárias. Por fim, o dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso, do qual eu sou apaixonado. Ou, melhor, pelo qual eu sou apaixonado. Extrema miséria em que o filho se encontrava. Humilhação. Não tinha alimento. Davam-lhe o que os porcos comiam. O fato novo. Tudo que ele perdeu, ele começa a regressar e ter isso tudo de volta no caminho do Pai. Quando foi que começou o arrependimento do filho pródigo, do filho mais novo? No momento que ele diz: na casa do meu pai é muito alimento e muito empregado que come com fartura. Depois ele chega, conversão. Embora não seja por amor, a conversão veio para ele pela dor. Então ele recebe o anel, o banquete festivo, vida nova, pura, digna, cheia de alegria, Gaudium ou Letare. São os 2 domingos, Advento e Quaresma. Terceiro do Advento e quarto da Quaresma. Domingo da alegria.
ele volta para o seio da família, que é a igreja, em maiúsculo. Só o coração de Cristo conhece com profundidade o amor do seu Pai. Ele sabe, só ele sabe. Pode revelar-nos o abismo da sua misericórdia de um modo tão cheio de simplicidade e beleza. O amor de Deus, ele é insondável. Como São Paulo fala, não podemos sondar a largura, a profundeza, a altura, né? Não podemos mensurar o amor de Deus. Por isso, Cristo nos revelou com sua simplicidade de coração. Então, aqui nós encontramos o Cristo que nos mostra cada dia mais esse encontro verdadeiro, amoroso, misericordioso com o Senhor. Por isso fica aqui o convite, clica aqui, né, ao meu lado esquerdo, vai estar lá o QR Code do nosso YouTube. Leia com a câmera, se inscreva no canal, clica no sininho de notificação para você receber também as nossas aulas de catequese. Deus abençoe, até a próxima aula, na próxima semana.